Então, nós vamos iniciar com a prece, convidando a todos a nos recolhermos nesta hora, para que a nossa sintonia se faça, estabelecendo vibrações de paz e de esperança em nossos corações, para sentirmos de bem perto a presença honrada e amiga dos tarefeiros de Jesus na terra, que em seu nome são conosco nesta hora. Pedimos, Senhor, que nos ampare, que nos isole das interferências menos felizes, para que juntos, unificados neste ideal de aprendermos mais para servir melhor, queremos mergulhar o nosso pensamento neste manancial inesgotável de amor e sabedoria que Jesus trouxe para a humanidade da Terra. Que nesta hora, Senhor, possamos desfrutar da lucidez desses pensamentos sábios e misericordiosos, para nutrir os nossos espíritos da verdade. Abençoa-nos, Senhor, ampara a nossa pequenez, para que em seu nome possamos iniciar as reflexões dessa noite. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Amigos queridos, e que assim seja. Então, vamos iniciar as nossas reflexões. Nós fizemos no capítulo 13 um apanhado geral dos acontecimentos principais do capítulo, mas ficamos refletindo na mensagem de Eurípides, que após ter atendido um caso grave de obsessão, faz uma exposição para nós das fixações mentais, da ideoplastia do pensamento, que nós vamos posteriormente voltar a cada uma dessas questões. Porque eu achei melhor nós fazermos hoje, no capítulo 14, o pensamento de Ismael em relação a tudo isso. Então, tendo feito o pensamento, a fala de Ismael, nós depois, na próxima semana, como a gente tinha falado, voltaremos então às construções mentais, os padrões de pensamento que estão gerando ao longo desses tempos, décadas, né, esse estado enfermiço coletivo que a humanidade passa, começando por um estado enfermiço individual de cada um de nós. Então, só sintetizando. O capítulo 14, ele vai falar também de casos de obsessão, mas nós vamos nos ater a essa fala de Ismael, que é um chamamento à nossa consciência. E ele vai trazendo para nós essa lucidez, tanto quanto Eurípides trouxe, Bezerra trouxe nesse livro, esse estado de clareza que é próprio da doutrina espírita, para nós não ficarmos em especulações nem filosóficas, nem místicas, nem políticas, mas que a gente se ativesse aos fatos com a lucidez da lei do progresso. Eu vou projetar o slide para a gente poder ver juntos e acompanhar. Então, esse capítulo requer de nós, a ideia é a vigilância do pensamento e o estado contínuo de sintonia com a prece. E diz assim o livro: a prece, sem dúvida, não retira a dor
nem impede que o devedor se recupere, porém atenua, dá forças, contribui com harmonia íntima para melhor resolver as problemáticas que surgem. Basta que o necessitado sintonize com as fontes do amor e logo recebe a resposta em paz e coragem. Então, assim, o momento, porque nós muitas vezes deixamos o nosso pensamento ao sabor das ondas, nós deixamos nos influenciar pelos estímulos que estamos recebendo. Esses estímulos, sejam falados, sejam visuais, de que natureza for essa estimulação de ideias, de temáticas, de complexidade do momento que nós estamos vivenciando, acaba sendo natural que o nosso pensamento mergulhe nessa faixa. E quando o nosso pensamento está nesta faixa da temática que nós estamos vivendo, nós perdemos por aquele tempo um certo discernimento. E esse discernimento faz com que a gente entre nessas faixas vibratórias que nós estamos chamando de arrastadoras, nesta pandemia de natureza moral. Então, quando nós, e depois no outro dia nós vamos voltar a esse tema que a gente gostaria de desenvolver mais profundamente, que são hábitos espirituais. Porque não basta que a gente recomende que alguém faça, é importante que esse hábito habite em nós, que ele faça parte inerente da nossa vida, o hábito de mudança do padrão de sintonia através da prece, através da leitura edificante, através de conversas amigas, através de ações nobres, através do ato de servir. Todas essas fontes são fontes para entrarmos num padrão de sintonia diferenciado. E nós precisamos perguntar para nós mesmos, isso é de foro íntimo, se a nossa sintonia, nesse momento mais crítico da humanidade, tem melhorado, tem estado estável, ou estamos vulneráveis ao sabor das ondas. É muito importante nós identificarmos porque os sintomas espirituais, emocionais, que a humanidade está expressando é superlativo. Muitas ansiedades, muitas angústias, muitas aflições, muitos medos, apreensão, eminência de tragédias, noites mal dormidas, quando sai do corpo à noite volta assustado, temeroso, com perturbações. Assim tem nos chegado essa notícia, não nesses últimos 2 anos, vamos dizer assim, mas nesta última década, em que a nossa sintonia, muitas vezes, não estagiou em parâmetros mais felizes. Então, o planejamentos e visita superior, vamos recordar, né, que a história do livro começou na região sul do Brasil, Spinelli falando, aí depois o Filomeno vem para a região centro-oeste do Brasil, então estagiam nessas instituições que têm uma estrutura moral representativa no Brasil, e ficou claro para nós que um desses postos avançados é próprio ali a região de Sacramento, o ambiente espiritual de Eurípides, e agora, nesse momento, eles vão para a Amazônia. E que ali também, qual é o polo que está estabelecido ali, e há quanto tempo está sendo construído esse polo energético que está ali estabelecido na Amazônia. Então, diz assim, a misericórdia do Senhor determinara que essa ajuda se fizesse em caráter de urgência, a fim de que os processos de sofrimentos fossem atenuados através dos recursos energéticos.
Isso é muito importante porque todo o tempo a gente vê que Jesus estabelece um plano para nos socorrer de forma a atenuar o que poderia ter sido essa pandemia, uma guerra de atrocidades imensuráveis. Significava que na união dos dois estados de vibração, que são os encarnados e os desencarnados, a ação do bem faz-se constante e imediata. Todo plano divino não dispensa o concurso dos encarnados. Os espíritos, por mais superiores que sejam, também necessitam dos encarnados para que os seus pensamentos possam ser viabilizados e até materializados em ações de progresso. Por isso que a equipe do Espírito Verdade, um contingente estava desencarnado e um outro contingente, a partir de Kardec, os médiuns todos, os grandes contemporâneos de Kardec, também faziam parte da mesma equipe. Então, as equipes sempre estão encarnados e desencarnados. Isso é importante a gente entender para a gente não se isentar, achar que os espíritos terão que fazer aquilo que também compete a cada um de nós fazermos. E são essas reflexões que estão gerando em nossos pensamentos, né, nós juntos, as mudanças que precisamos ou não, né, mas sinto que algumas serão necessárias, até na estrutura da casa espírita, no que se refere a socorrer verdadeiramente a necessidade do espírito, que é uma das premissas básicas da evangelização. Então, a união dos dois estados, encarnados e desencarnados, é que geraria a ação no bem. A reunião se daria no coração da Amazônia. E então diz o Filomeno, quando chegamos ao lugar elegido, ficamos boquiabertos, com a beleza em cores rutilantes, assim como pela movimentação de espíritos de veículos coletivos em pleno esplendor da floresta. Fica claro para nós, muito embora todos já soubéssemos, mas é bom reforçar que ali, quando a natureza mostra um manancial, uma exuberância, por certo, aquele reduto é povoado de espíritos grandiosos, de espíritos missionários, e que foi sendo construído esse ambiente da Amazônia desde o ano de 1400 e pouco, no Tratado das Tordesilhas, quando já se estabeleceu junto aos espanhóis que aquela região seria uma região pertencente mesmo às terras brasileiras. E a partir de então, tem se edificado energeticamente as construções de trabalhos espirituais. Ora, guardada as devidas proporções, a casa espírita nasce também no mundo espiritual. Quando reencarnamos, alguns de nós, já sabíamos onde estaríamos, com quem estaríamos para os trabalhos espirituais. Então, essas edificações, elas são arquisseculares. E por serem arquisseculares, elas vão se materializando ou tendo uma expressão física progressivamente ao longo das décadas, no caso do Brasil, como estamos falando. Mas vamos ver esta reunião. Havia um edifício circular que recordava o Coliseu de Roma, em menor dimensão. Possuía uma iluminação especial do próprio material com que for edificado, que são construções energéticas, e por isso elas têm brilho, têm cintilações, porque a vibração da cor, quando ela é de alta frequência, ela produz fótons, e essa luminosidade vem dessas energias luminosas, né? Edifícios outros de menor porte distribuíam-se em forma retangular, apresentando ruas bem desenhadas e suavemente claras pela exuberância do luar. Então, é claro para nós que ali se encontra uma enorme colônia espiritual, que é um ponto
de uma colônia espiritual avançada no mundo espiritual que tem uma representação aqui na Terra. Assim são as colônias espirituais. A grande maioria delas tem outras pequenas colônias aqui na Terra que representam, né, o trabalho coletivo que é realizado. Então, esse ambiente da natureza, por estar preservado de muitas formas mentais humanas, proporcionou que esse conclave, dirigido por Ismael, Eurípides, Bezerra e outros luminares espirituais, pudessem acontecer porque foram convocados os espíritos responsáveis por cada país. Assim, Ismael, representando o Brasil, nunca representa sozinho, porque Eurípides e Bezerra sempre estão juntos, e outros tantos, e também de todos os países do planeta Terra, os espíritos superiores responsáveis por cada nação compareceram nesse conclave para traçarem diretrizes comuns ao planeta todo. O Coliseu estava quase lotado por incontáveis espíritos de ambos os planos, físico e espiritual. Então, além desses espíritos, olha que interessante, são os representantes dos povos, das regiões de cada povo, também foram convocados espíritos encarnados no Brasil e no mundo que pudessem colaborar com aquele conclave. O nosso condutor explicou-nos que aquela comunidade era responsável pela vida nas florestas da região, abrangendo outros países fronteiriços do Brasil que participavam da mesma mata espessa e volumosa, daquele celeiro, reserva de vida e de recursos diversos para o futuro. Então, é muito relevante, né, quando a gente pensa na floresta amazônica, nós talvez nem saibamos o significado real que ela tem como um ponto de equilíbrio de um planeta inteiro. E aqui ele vai fazer menção a isso, dizendo assim, aqui está falando da atividade que começou a edificar essa colônia espiritual. Aquela atividade tiver início pós-período do Tratado de Tordesilhas, assinado na cidade que lhe deu o nome em junho de 1494, entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, para separar as terras descobertas e a descobrir, por ambos os países em qualquer lugar do mundo. Então, quanto tempo leva uma edificação espiritual? Né? Em nós, no nosso íntimo, né? O reino de Deus em nós é um estado de consciência, de valores morais adquiridos ao longo dos séculos e séculos e séculos. Então, o pulmão do mundo, que é a floresta amazônica, né? Ademais das florestas e dos rios piscosos, seu solo é uma reserva inimaginável de minérios necessitados para o progresso da humanidade, desde os portadores de riqueza aurífera, ouro, a outros materiais radioativos indispensáveis às indústrias do porvir. Nós nem imaginamos, e talvez mesmo os pesquisadores sabem, mas talvez não o suficiente, para entender o que é a riqueza do solo desta floresta e o benefício que isso vai causar à humanidade no futuro. Então, através dos tempos, a comunidade, que está sendo chamada de comunidade, passou a socorrer os povos irmãos nossos das florestas, que as habitavam nas fases iniciais do seu processo antropológico da evolução. Nesses redutos, onde a civilização ainda não entrou de todo, muito embora nós sabemos do que acontece na Amazônia, mas ainda existe uma parte preservada, esses redutos muito protegidos, eles são os berços dos processos iniciais de evolução
dos espíritos em fases ainda mais primitivas. E esses espíritos ainda em fase mais primitiva, eles são os próprios guardiões da floresta. Eles são os próprios instrumentos da providência divina em relação àquele ambiente que estão desfrutando para o início do seu processo evolutivo, né? Então, é importante a gente saber disso, porque nós temos que desenvolver um pensamento muito lúcido em relação às leis divinas. E, então, a nossa floresta, ela tem sido motivo de destruição pelo excesso de materialismo, né, dos homens na Terra, que não conseguem formar um cinturão de forças verdadeiras para preservar um tesouro maior, né? Então, porque as pessoas se autodestroem, né? Por processos mórbidos do próprio pensamento, se expõem a riscos desnecessários. Como que espíritos com esse tipo de pensamento podem preservar o que quer que seja no seu entorno, se não preservam nem a si próprios, né? Estavam chegando os representantes das atividades extraordinárias para receberem coletivamente as elucidações naqueles momentos relevantes da humanidade. Então, as pessoas estavam chegando, aguardando esses numes espirituais que chegariam. Quem estavam? Afrodescendentes, indígenas, xamãs de diversas tribos, e inclusive de algumas não aculturadas, encontravam-se presentes, guiados por abnegados mentores de diversas crenças religiosas, de modo a receberem orientações e aplicá-las conforme a capacidade de entendimento. Num conclave onde espíritos sublimes se pronunciam, a nossa compreensão, ela, embora fale para todos a mesma coisa, cada qual de nós vai registrar conforme a nossa capacidade de entendimento. Então, uma mesma mensagem, isso é uma coisa bem simples, nós podemos ler um livro, e nesse livro, o mesmo livro, cada um de nós ter um tipo de compreensão, um tipo de interpretação, porque isto é a bagagem do espírito que vai ser o polo de receptividade à mensagem que vão receber. Então, diversas crenças religiosas, espíritos de todas as características, e cada qual dentro do seu entendimento. Mas há um entendimento universal que independe da nossa cultura, que são os valores do espírito. Então, os espíritos falam não por palavras, falam de fluxos energéticos. E esse fluxo energético pode permear o nosso perispírito. E pelos poros do perispírito, nós também fazemos registros importantes de compreensão. É uma forma de clarividência do espírito, recebendo pelos canais intuitivos aquilo que intelectualmente ele não conseguiria absorver. Então, a gente pode ter uma limitação intelectual e absorver aquele conteúdo pelos canais intuitivos também, né? Então, Filomeno diz, surpreso, vi chegar um grupo de nobres seres espirituais, capitaneados pelo Marechal Rondon, o desbravador do oeste brasileiro, e outros vultos hispanos que haviam dedicado a existência no planeta às gloriosas histórias de heroísmo de sua fé religiosa e das suas conquistas espirituais em relação aos povos nos quais renasceram. Então, olha que interessante, e tem um trecho que eu não escrevi, mas que ele veio apresentando as características de personagens da história do Brasil. Então,
Adentramo-nos por nossa vez e nos deparamos com milhares de convidados, centenas dos quais estavam reencarnados. Então, nessa colônia, né, nessa comunidade espiritual, os encarnados também foram convidados. Separados pelas origens, numa harmonia de cores e de sons que soavam no ar gentil. O nobre guia fazia-se acompanhar por 2 mensageiros que pareciam venerando os profetas da antiguidade israelita. Isso era Ismael chegando, né? Ainda não nos acostumáramos com o esplendor da multidão, quando vimos uma luz multicor, em tons suaves, descer sobre o centro do cenário, numa névoa resplendente, e nela materializar-se a pouco e pouco o sublime espírito Ismael, mentor da brasilidade, aureolado de inconfundíveis luzes transcendentes. Assim chegou, se apresentou, ele foi se materializando, tanto que na hora que ele vai se dispensar, ele também vai se desmaterializando. Nesse mesmo instante, com as naturais acomodações dos fusos horários em praticamente todas as nações do planeta, realizava-se um espetáculo a este semelhante com os dirigentes espirituais de cada país. Jesus, das excelsas faixas vibratórias onde se encontra, enviou os seus mensageiros para divertir a humanidade e declarar definida a mudança evolutiva do nosso globo. Foi um marco, então, né? A mudança ainda percorrerá caminhos, mas esse é o marco real do início dessa transformação, que vem pouco a pouco se fazendo. Mas Jesus quis que, nesse momento, esses seus mensageiros pudessem trazer definitivamente a mudança do nosso planeta. O guia espiritual de cada pátria, porque nós vamos ouvir o que Ismael falou, mas nesse momento haviam outros guias espirituais de outros planetas, de outras pátrias. E cada um exporá o que está previsto e os futuros tempos, no que diz respeito à inevitável transformação que já vem ocorrendo a passo lento e agora necessita ser acelerada. Ouvi a palavra do Consolador, que deverá chegar aos ouvidos e às existências humanas ao mesmo instante que agora se anuncia chegado. Todas as pessoas têm nos dito que falam assim para nós, mas, ninguém está mudando não, viu? Então, olha, isso daí não vai acontecer. Então, a gente quer dizer que a mentalidade vai se modificar porque vai haver uma higienização das formas mentais cristalizadas ao longo desse último século, que comprometeram o processo civilizatório do planeta Terra, porque a humanidade estagiou, por um tempo mais do que necessário, nesse estágio das sensações e das emoções corrompidas, conforme fala a lei do amor no Evangelho. E que, então, esse estágio das emoções corrompidas precisa ceder lugar ao estágio da lucidez da razão, para que o sentimento possa nascer da nobreza dos pensamentos, e aí gerando novos valores morais. Pela nossa vulnerabilidade e pela nossa invigilância, nós ficamos ainda muito divididos entre as questões do homem velho e o homem novo que ainda tenta se insurgir em nós. Mas, diz Ismael, filhas e filhos da terra,
Que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Conheceis a história da nebulosa de gases incandescentes da qual surgiu o nosso sistema solar. Sabemos como a divina providência manipulou essas forças gasosas e construiu o nosso amado planeta, acalmando as convulsões contínuas da sua massa em ebulição, e adornou-lhe a superfície com a incomum e majestosa beleza, bem como acalmou os seus oceanos, mares e todas as águas, a fim de que a vida sobrepujasse os difíceis e complexos fatores ambientais. Surgiram os astros que passaram a iluminar as suas trevas, e o céu transparente e azul apareceu com a presença dos 60 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta que segura a matéria ígnea do seu centro. Está mostrando a evolução do planeta para que a gente pudesse acompanhar o trabalho misericordioso de Jesus, que sendo a expressão maior da lei de Deus, quando Jesus recebe essa outorga de realmente dessa nebulosa incandescente formar o planeta Terra, Jesus já tinha um plano divino estabelecido. Jesus já tinha ciência absoluta de como seria este planeta e quais as formas de vida nele habitariam. Quem seriam os espíritos que para aqui ele traria, pela força do seu amor. Um plano como este é um plano muito bem estabelecido antes da primeira hora. E, portanto, para que a gente possa valorizar o mundo em que vivemos, estamos falando da floresta amazônica ontem, hoje, nós precisamos compreender o labor desses espíritos superiores para nos amparar, trazendo para nós a providência divina. Então, vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida, até o momento que o ser humano passou a habitá-la, sendo um instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. Todo esse plano está estabelecido, tanto quanto estava já previsto e estabelecido por Jesus e todos os espíritos crísticos dessa esfera da nossa galáxia, já estava previsto que o planeta seria um planeta de expiações, outrora primitivo, um planeta de expiações e de provas para um tempo de regeneração. Então, cada planeta ele atinge uma culminância. Depois, por si mesmo, isso se esgota e nós somos transmigrados para outros planetas, dando continuidade ao nosso processo evolutivo. Assim como já viemos de algum lugar, estaremos indo em breve tempo para outras esferas, outros planetas e, às vezes, de outros sistemas solares. Então, Emmanuel, no A Caminho da Luz, e André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, deixa bastante claro que o tempo todo na humanidade há uma transmigração de espíritos que chegam, que trazem as suas tarefas, que trazem as suas missões, ou que passam por processos expiatórios, progridem e retornam ao seu mundo de origem. Então, no momento em que nós temos essa clareza de entendimento, nós precisamos sentir que nós fazemos parte da natureza do planeta, nós somos também a natureza deste planeta. E então, o ser humano passou a habitá-la, esse plano já estava previsto por Jesus, para que aqui estivéssemos. E é Jesus que, através dessa equipe espiritual, que veio trazer para nós
uma atenuação da grande tragédia que nós construímos para nós mesmos. Passo a passo, a lei do progresso estabeleceu os paradigmas de comportamento para a grandeza da criação e, através dos mensageiros celestes, buscou manter o equilíbrio e a busca da iluminação interior para alcançar a onda inicial gerada no Pai, gerada por Deus. Por fim, veio Jesus, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor. Mas agora vamos entrar nas nossas mazelas. As paixões primevas, porém, retiveram-na em a retaguarda das sensações asselvajadas. Então, ficamos paralisados nas sensações selvagens. Enquanto o orbe terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções das suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso no seu eixo. Há muito pouco tempo, a desacomodação das placas tectônicas tem sido muito frequente. A movimentação das intempéries da natureza tem sido muito frequente e cada vez mais intensa, porque a natureza está reagindo à interferência do homem no equilíbrio cósmico universal, porque um planeta ele faz parte de um equilíbrio cósmico. Se ele se desequilibra, isso é uma rede de filamentos contínuos, então pode causar um caos em outros orbes também. Mas existe a interferência divina para socorrer a nossa pequenez, graças a Deus. Simultaneamente, os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo, que geraram calamidades inomináveis. Parece que um maremoto, um terremoto, um tsunami, um vulcão que estava extinto, que volta, parece que isto faz parte de uma coisa estranha a nós, só que não. Nós somos a natureza, estamos todos misturados, embora tenhamos a nossa individualidade preservada, nós fazemos parte de um contexto onde tem uma malha energética que liga todos esses reinos da criação divina. E nossas criações mentais, que é essas que nós vamos voltar daqui a algumas semanas, para a gente entender a nós mesmos, as nossas próprias imagens imantadas de emoções doentes e arrastadoras, de sensações inconfessáveis, que geram os tormentos profundos do nosso campo mental, estão aí depositadas na psicosfera do planeta, e é essa forma que a natureza está reagindo para manter um certo equilíbrio. Diz ainda Ismael, graças a essa inderrogável lei, o progresso alcançou a submissa Gaia, como a chamavam os gregos antigos. Alcançou seu clímax nesse nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte, e as pesadas aflições, que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Um mundo regenerado, onde se poderá prelibar a aventura, é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Muito importante nós sabermos que há progresso. Há progresso mesmo sob a dor, mesmo sobre aflições pesadas, mesmo sob flagelos, há progresso, porque o progresso é contínuo, a revelia da nossa vontade, porque a destinação única de todos nós é a perfeição.
mas nós fazemos breves intervalos de resistência ao progresso. Pelo nosso mau uso do livre-arbítrio, nós estacionamos temporariamente em platôs, não há retrocesso, mas há estacionamento. E quando esse estacionamento está muito encrudecido em nós, precisamos de forças muito intensas para craquelar a pesada imantação da nossa ideia fixa, da nossa rebeldia, da nossa resistência ao progresso através do bem. Então, esses processos são chamados processos, mecanismos de expiação. Isso porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Então, os tempos que congestionam ou intensificam, melhor dizendo, as expiações, é um tempo que acelera o progresso, intensifica os expurgos íntimos nossos. Estes, portanto, são dias de purificação interior. E, em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas. Então, incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Estavam previstos horrores e alucinações devastadoras em guerras impiedosas. A começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados quando tudo mudou pela intercessão misericordiosa do Cristo. Porque o que estava previsto eram horrores e alucinações devastadoras em guerras impiedosas. Então, nós temos que ser muito agradecidos, muito felizes, muito prontos, entregues nesse processo do trabalho com Jesus. Porque nós estamos tendo uma oportunidade redentora única enquanto planeta na nossa vida. Mas o planeta só muda porque as individualidades se alinham com as leis de Deus. Então, esse período é muito mais sério do que pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Eu sei que nós já estamos chegando na hora, mas eu queria completar o pensamento do Espírito. Sucede que o estabelecido se cumprirá, e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão à distância a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. Esse processo do exílio, né? Muitos de nós já somos exilados de outros planetas. E poderemos ainda ser novamente. E há muitas décadas, a doutrina espírita, ela proclama esse momento, de diferentes formas, por diferentes médiuns, e todos esses médiuns que vieram complementar a obra de Kardec estão anunciando que os tempos são chegados. Que tempos são esses? O tempo da nossa transformação profunda, o tempo da regeneração.
Nós estamos chegando a esse tempo. E que a gente tenha olhos de ver em nós mesmos, é isso que doravante a gente vai estar mais focando, ver em nós mesmos no que eu estou degenerada, para que eu me regenere como espírito, para que eu espiritualize mesmo a minha existência e faça a minha pequena cota de colaboração no mundo em que vivemos. Hoje não daria tempo de nós vermos tudo, e nós vamos parar para conversar um pouco. É longo a fala e se trunca, fica meio sem sentido. Então, vocês desculpem, a gente se adiantou um pouco para poder entender o contínuo do pensamento, né? Porque agora vem as finalizações, e está no livro, todos podem ler. Mas, olha só, o Espírito veio mostrando como que a nebulosa chegou ao momento em que chegamos, a nossa responsabilidade e contribuição nisso, e para onde nós, espíritos, queremos chegar conosco. Então, amigos queridos, o momento é sério. Eu estou aqui com uma pergunta, vou falar, quem sabe a Alzira colabora conosco na compreensão. Aqui a pergunta é, mesmo com tanto aparato dessa edificação espiritual na Amazônia, e ser o pulmão da humanidade, ter ocorrido tantas contaminações pelo vírus, estamos vendo mesmo estabilizada a situação da doença, e o atendimento de saúde estável, vermos filas imensas necessitando da alimentação básica. É bem interessante, quando a reunião foi na Amazônia, e a Amazônia foi um dos maiores polos de caos, porque ali, amigos, a justiça divina é irretocável. Então, apesar dos graves comprometimentos humanos na administração daquele caos, nenhum daqueles espíritos desencarnou sem ser justo e necessário. Eu achei interessante que a configuração arquitetônica seja o Coliseu. Porque nós poderíamos ter cópias arquitetônicas outras. Mas o Coliseu, uma obra de arte impecável na sua estrutura arquitetônica. Mas nós podemos dizer que muitos daqueles espíritos, nossos irmãos, na Amazônia, passaram o que passaram outros espíritos em outros tipos de tragédia. São expiações sérias, mas isso não isenta a responsabilidade daqueles que agiram de má fé. E depois, nessa mesma mensagem, Eurípides já havia falado isso, agora Ismael fala isso novamente, e Dr. Bezerra constantemente tem falado desde 2010 as mensagens desse tempo de regeneração que traria para nós esse tipo de dificuldade. Então, Marta, né? Nós todos sofremos quando eles sofreram, mas também sofremos como outros do Sul sofreram, como outros da Índia sofreram, como outros povos mais desamparados sofreram também. Porque a dor do outro precisa ser o sentimento nosso para que a gente possa contribuir de alguma forma. Queria que a Alzira falasse alguma coisa. Eu acho que nós ainda não temos condição nenhuma de fazer qualquer avaliação em relação à lei de Deus. Nós ainda estamos muito aquém de fazer uma comparação da justiça de Deus em relação especialmente ao que foi tratado da floresta amazônica. Nós não temos conhecimento desse mecanismo, nós conhecemos partes da floresta amazônica.
E nós temos que entender que o homem ainda está nesse estado muito primitivo, por isso devasta. Mas o que a espiritualidade, pelo menos foi o que eu entendi, é que eles retiram desta organização física os elementos fluídicos para alimentar todo o planeta. Não é só o trabalho da natureza física, é a imantação energética por ter muitas águas, uma região de muita água, e nós sabemos que a água é um fluido divino, e muitas árvores, muitas florestas, enfim. Floresta. Mas eu gostaria só de dizer, Célia, que a gente está longe mesmo de compreender tudo isso que o Ismael nos traz, mas o que me chamou muita atenção nessa fala dele, né, é quando ele fala da chegada do Consolador, e nós fazemos parte desse Consolador, e às vezes ainda carregamos tantas dificuldades, como essa nossa, de ficarmos assim, será que vai passar essa pandemia? Será que é bom? Será que é justo? Quem somos nós para fazermos qualquer avaliação nesse sentido? E quando Jesus vem, talvez, isso para mim ficou muito claro, o dia que vi essa mensagem de Ismael, por que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? A gente está distraindo demais. E nós chegamos no momento em que nós não temos mais chance. Ou a gente vai ter que melhorar, ou a gente vai ter que realmente ser convidado a ir para outros lugares. E eu vejo assim, não é só a pandemia, né? Nós temos outras questões que estão mudando no planeta, né? A questão climática, nós sabemos disso, que quantos vírus, quantas vidas nos subsolos que estão aí transformando, mudando, nossos olhos só olham a parte física, a parte externa. Acho que o convite de Jesus, que ele veio trazer o reino de Deus, está muito distante de nós, porque nós só olhamos o lado de fora, e isso nos impressiona, né? Quando você falou o Coliseu tem uma representação muito grande em todo o cristianismo, por ser o local que foi, né? Primeiros cristãos. Pois é, mas aí a gente tem que também ver que existe ali uma estrutura da psicosfera fluídica, que não é aquele Coliseu, é o Coliseu que está trazendo, não é aquela imagem de lá, que nós vamos ver. Nós estamos vendo um outro momento, é um momento espiritual. E eu vejo assim que nós vamos ter que começar a fazer um exercício conosco, de sair dessa questão da matéria, só olhar a matéria, e às vezes até julgamos a lei de Deus. Esse momento nosso é o momento para quem quer, eu vejo assim, é o avião que está partindo, e se a gente puder pegar ainda o último lugar, vamos entrar e vamos, porque senão a gente vai ficar em grandes dores e muitos sofrimentos. E esse ir é no pensamento, eu preciso melhorar a minha condição. E mais uma vez, eu vou falar isso com muita gente que está ouvindo, mas a Célia sabe, já conversei isso com a Zine. É desde 1990 que Eurípides tem nos chamado a atenção para voltarmos os nossos olhos e vibrações para a região norte e nordeste do país. Há muito tempo, desde que começou a evangelização, porque ele sempre falou da chegada de muitos espíritos nessas regiões. E a evangelização precisava alcançar aqueles corações. Então, muitas vezes, conversando com Zime, ela fala para mim, Alzira, não sei como fazer essa evangelização, porque é pai que tem relação com filho, que é isso, que é aquilo. Quantas vezes a Zime já enfrentou situação que ela fica sem saber, às vezes liga para a gente. Então, será que estão todos os espíritos numa mesma condição evolutiva? Não, gente. Então, acho que esse livro está nos mostrando o nosso papel, porque se nós estivermos preocupados com o outro, nós não vamos entender esta hora, porque esta hora é o chamamento mais profundo que todos nós temos. Então, eu acho que nós estamos preocupados com muitas coisas que não compõem mais o nosso pensamento. Eu acho que, então, a gente precisa, quando a Célia hoje começou falando da sintonia, é preciso que a gente estabeleça
um novo paradigma mental para a gente começar a fazer novas construções, né? Porque nós estamos tendo uma grande oportunidade. Isso me intimida muito de falar isso com todo mundo, porque a evangelização de espíritos é mais uma oportunidade que nós estamos recebendo. É mais uma. Então, o que a gente quer mais? Então, eu vejo que essa fala do Ismael, ela mexe profundamente com a questão nossa, mesmo a questão política. Nós estamos vendo aqui durante a fala, ele vai falar isso, né? Então, a gente não pode mais ligar a essas ideologias, a não ser a ideologia do Cristo, a do amor, a do bem, a da caridade, porque senão nós vamos sempre estar repetindo, sem fazer análise profunda do ser espiritual, do que verdadeiramente nós somos. A Célia fez uma colocação aí, que eu achei importante, quando ela falou, da clarividência, né, do perispírito, como nós vamos absorvendo. Eu me lembro que quando começou a evangelização, muitas pessoas falavam assim, mas como é que faz uma criança deficiente, vai entender a evangelização, ela não está conseguindo nem a falar direito. Então, nós só olhamos o corpo, gente, nós precisamos sair disso. A Célia falou que os espíritos falam pelo fluxo, né, dos seus pensamentos. Isso emana a todos nós. Agora, precisa saber se nós estamos preparados para receber isto. A gente vai ver isso na frente, com situações bastante sérias em relação à força do pensamento, né? O que nós podemos produzir em favor do outro. Em favor de nós, a partir de nós, para o outro, né? Então, acho que é um momento que a gente tem que pensar bastante. Pensar bastante mesmo. Uma coisa importante que a gente tem que reforçar isso, Alzira, é que nós fazemos parte, nós precisamos incorporar a falange do Consolador prometido. Incorporar de verdade. Então, mas eu acho que se nós estamos dentro do Consolador, cabe a cada um de nós vivenciar, porque nós estamos falando isso há tanto tempo. Nós temos que vivenciar esse momento e sairmos da crítica, do julgamento, das situações que muitas vezes ainda é muito forte em nós. Esse convite, gente, é um convite muito cessante. Quando a Célia falou assim, Eurípedes, essa região de Sacramento, isso pesa tanto na gente, nessa responsabilidade com aquilo que nós realmente estamos fazendo, porque o que ela colocou da casa espírita, todos nós estamos intimamente ligados a um ponto, talvez não seja a uma instituição, mas a um ponto, e esse ponto é Eurípedes. Então, isso é muito sério, a gente sabendo que este ponto, né, essa questão do ouro do Amazonas, me chamou muita atenção isso, gente, porque uns anos atrás, muitos anos atrás, eu recebi uma psicografia e eu conversei com um amigo espiritual, ele falando que na região costeira do Brasil, do norte, do lado da ponta do Nordeste, lá até do Norte, até mais ou menos aqui para o final do Sudeste, que ia ser descoberto minérios que iria ajudar muito o país. Logo depois descobriram o pré-sal. Eu fico pensando que a espiritualidade, ela vai nos prevenindo para a nossa evolução, e a gente continua vendo as coisas só com os olhos materiais. Porque isso é o dinheiro que vai entrar para o país. Vocês já imaginaram se essas pessoas descobrirem que lá não sei aonde no Amazonas tem ouro? Eles vão devastar tudo. Aí que bom mesmo. Então, a gente tem outro caminho, né? Não é mais esse. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então,
Então, vamos refletir sobre nós mesmos, né? Porque os espíritos falam coletivamente, mas cada um de nós tem que trazer para si, né? Aquilo que nos toca, né? Tanto que nos toca para modificar, como aquilo que nos toca para realizar. Que nós temos as nossas responsabilidades, né? Seja na nossa família, no nosso trabalho, junto àqueles com quem convivemos, né? Se nós estamos mesmo criando isso, esse mundo interno de colaboração, né? No bem, no ato de servir. Na verdade, né, Célia, eu vejo assim, nós não estamos fazendo nada do que mais do que o nosso dever. Ninguém está pedindo mais do que as nossas forças. Exato. Por isso que Jesus fala, o fardo é leve, porque o jugo é suave, porque, na verdade, nós estamos fazendo o mínimo daquilo que nossas forças nos permitem fazer, né? Mas precisamos de fazer, né? Com certeza. Que a gente fique motivado, então, né, gente? Vamos encerrar para a gente não invadir o horário de vocês. Agradecer a presença de todos. E temos muito para vibrar em favor das pessoas, dos nossos cadernos de vibrações, porque o momento agora, como nós não estamos presencial ainda, as pessoas têm sido socorridas pelas preces mesmo. Os amigos espirituais vão até os nossos lares e nos transmitem o passe, e é nessa confiança que a gente tem estado. Então, que a gente intensifique muito as nossas vibrações por aqueles que a gente sabe que estão passando necessidade de qualquer natureza, né? Vamos encerrar, então, fazer a nossa prece. Agradecer a Jesus pela presença amorosa através dos seus mensageiros junto a nós, incentivando-nos o trabalho conosco mesmo, para que possamos implantar as leis de Deus na experiência de cada dia, na singeleza de cada momento, para que possamos nos tornar cada dia mais trabalhadores cristãos. Assim, Mestre amado, pedimos por todos os lares, por todas as famílias aqui reunidas, por todos aqueles que conhecemos, por todos aqueles que o nosso coração alcançar nesta hora, recebam desta equipe espiritual todo o amparo, a renovação das energias, que seja insuflado em cada coração a vibração da esperança e da paz. Assim, amigos queridos, encerramos o estudo dessa noite. Obrigada, Senhor, e que assim seja.